Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito a partir de matérias que foram pauta da mídia especializada, comentado por professores especialistas em cada assunto. E nessa edição de hoje você verá: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decide que exclusão de perfil no Facebook após morte não gera dever de indenizar. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Ferrão. Supremo Tribunal Federal: transexuais e travestis com identificação de gênero feminino poderão optar por cumprir pena em presídio feminino ou masculino. Essa matéria será a pauta de comentários da professora Tatiana Andrade. Superior Tribunal de Justiça decide que a intimação do executado para pagamento não tem conteúdo decisório e é irrecorrível. Essa matéria será comentada pelo professor Jorge Alexandrides. Tribunal Superior do Trabalho: mantida a condenação de advogados de motorista por assédio processual. Essa matéria será comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, direito real de habitação não admite extinção de condomínio nem cobrança de aluguel. Esse assunto será comentado pela professora Carla Matucci. Na nossa coluna consumerista, o professor José Geraldo Brito Filomeno comentará os vetos ao projeto do Código de Defesa do Consumidor, especificamente nessa edição, a multa civil. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Seja bem-vindo à edição número 30 do Jornal Neojus. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que a exclusão do perfil do Facebook de pessoa que faleceu não gera o dever de indenizar. Para comentar essa matéria, convidamos a ilustre professora Rúbia Maria Ferrão. Salve, salve, professora! Você já parou para pensar o que vai acontecer com a sua rede social após a sua morte? Pois é, nós brasileiros não gostamos muito de pensar naquilo que vai acontecer depois que deixarmos este mundo offline, quanto mais o mundo online, né? Mas é fato que essa discussão acabou chegando ao Tribunal de Justiça porque o Facebook ele excluiu a página de uma de suas usuárias que já havia falecido. Os pais então entraram com uma ação para pleitear que a página fosse mantida porque era uma forma de conservar a memória da filha. Porém, o Facebook conseguiu demonstrar que os seus termos de uso tratam sobre a questão, e inclusive que aquela usuária, quando criou a sua página, optou por excluí-la após a sua morte. A gente precisa lembrar que, via de regra, os direitos de personalidade eles são intransmissíveis, salvo nos casos previstos em lei. Nessa situação, se a usuária expressou ali a sua vontade em relação ao tema, só sobrou ao Tribunal de Justiça respeitá-la. Então, vocês já perderam amigos virtuais? O que vocês acham melhor? Seria mantê-los ali como uma forma de conservar a sua memória? Ou, de fato, também fazer com que a pessoa morra no mundo online? Difícil, né? Essa questão da herança digital precisa muito caminhar ainda nas nossas legislações, até porque a vida online tem ganhado muita relevância, inclusive sob o ponto de vista financeiro, tá certo? Vamos ver como o tema será tratado aí nos próximos tempos. Obrigado, professor. Até a próxima semana. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, exarou o entendimento de que transexuais e travestis com identificação de gênero podem optar, ao cumprirem pena em presídio, se vão para o presídio masculino ou se irão para o feminino. Para comentar essa matéria, eu convido a criminalista professora Tatiana Andrade. Salve, salve, professora! Olá, Cabezão. Pois é, essa semana a gente teve essa decisão do ministro Barroso e a importância do tema é gigantesca, né? Nós temos um universo carcerário formado pela maioria de presos do sexo masculino, temos um outro contingente do sexo feminino e não temos expressamente previsto na lei a existência de unidades prisionais para recebimento de presos que não sejam identificados com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Né? Falta à lei de execução penal previsão expressa com relação à pessoa trans.
E diante disso, a decisão do ministro Barroso reconheceu a autonomia destas pessoas para, de acordo com a condição com as quais se identificam, optarem por uma unidade ou por outra, né? O preso que se identifica com o sexo masculino ou com o feminino, e ali ele tem autonomia para decidir, para optar por uma ou por outra unidade. É uma decisão de extrema importância, na medida que confere autonomia a estas pessoas e acaba reconhecendo também a legitimidade do exercício deste direito. A gente não pode perder de vista que o respeito à pessoa presa é uma condição inafastável da execução penal. A própria Constituição Federal, ela prevê, ela reconhece o respeito à dignidade da pessoa, sendo enxergada a pessoa como um fim em si mesmo. Então, independentemente da opção, da orientação, qualquer que seja a motivação, esta atual condição precisa sim ser respeitada. Então, é uma decisão que vem em boa hora, apesar da falta de previsão legal nesse sentido, apesar da lei de execução penal não trazer em seu bojo nenhum artigo tratando desta situação. É certo que a decisão do ministro Barroso vem exatamente para jogar luz nessa obscuridade da lei de execução penal no que se refere a esse assunto. Então, hoje, diante disso, a pessoa trans, uma vez inserida no sistema prisional, ela tem autonomia e tem a possibilidade de escolher, sim, de optar por uma unidade ou por outra, conforme a sua identificação. Obrigado, professora Tatiana. O STJ exarou o entendimento que a intimação do executado para pagamento ela não tem conteúdo decisório e é irrecorrível. Convidamos o professor Geórgios Alexandrides para fazer seus comentários acerca desta importante matéria. É isso aí, Cabezon. Olha só, a terceira turma do STJ, na relatoria do ministro Moura Ribeiro, acabou por julgar em recurso especial uma situação muito interessante no campo recursal e também no cumprimento de sentença. A questão posta foi a seguinte: o banco fora intimado, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, para efetuar o pagamento da obrigação já em cumprimento de sentença. E com relação a esta decisão, ele interpôs recurso de agravo do instrumento. Primeiro ponto aqui é que no cumprimento de sentença não há dúvida nenhuma sobre o cabimento do recurso de agravo do instrumento em face de decisões interlocutórias, à luz do que dispõe o artigo 1015 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, a questão girou sobre o conteúdo desta decisão. À luz do artigo 523, o devedor é intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de ter multa de 10% sobre o débito, bem como honorários advocatícios agora no cumprimento de sentença. Isso com base também no artigo 513 do Código de Processo Civil. E o banco interpôs recurso de agravo do instrumento sob essa decisão, alegando que ainda não tinha discutido tudo a respeito da liquidação de sentença que fora anteriormente promovida. Então, fora interposto o agravo do instrumento, o Tribunal de Justiça acabou por rechaçar a possibilidade do agravo do instrumento, afirmando que esta decisão não é passível de recurso por falta de conteúdo decisório. O juiz só segue o que está na lei. E a terceira turma do STJ confirmou que a decisão que intima o devedor para, no cumprimento de sentença, promover o pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios em 10%, é uma decisão que não tem conteúdo decisório, um despacho de mero expediente. Por conta disso, o juiz está seguindo só o que está na lei. Essa decisão não é recorrível, por isso não conheceu o recurso de agravo do instrumento. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado, professor Jorge. Um grande abraço. Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação de advogados de motorista por assédio processual. Vamos convidar, então, para explicar a nossa tecla SAP em assuntos trabalhistas, o professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, Domingos! Olá, meus amigos.
do Jornal Neo Jus. Um abraço ao nosso âncora, Ricardo Cabezon. Essa notícia que eu vou comentar hoje, dessa decisão prolatada pelo TST, e que condena os advogados de uma das partes em R$10 mil em razão de assédio processual. Vejam, eu sou advogado, então estou tranquilo para fazer esse comentário. Eu não sou juiz, não sou do Ministério Público, eu sou advogado, então a minha tranquilidade vem no sentido de que me pareceu correta a decisão. Nós não podemos ter espírito de corpo em certas situações, porque vira espírito de porco. Defender colegas que tomam atitudes, a meu juízo, equivocadas e a juízo dos ministros do TST, né, no acordo do ministro Renato Paiva. Pois bem, vejam, o CPC hoje ele recomenda que as partes se auxiliem no processo. O que é o auxílio? Não é para falar, olha, o meu cliente mentiu, está aqui a verdade. Não, o documento que você não pediu, mas eu vou juntar um documento que te ajuda. Não é isso. O CPC diz que as partes devem se ajudar no sentido do processo terminar antes, terminar mais rápido, dar efetividade ao que está no artigo 5º da Constituição da República, no inciso 78, que é a razoável duração do processo. Quando a parte, por meio de seus advogados, né, que a parte não sabe nada disso, fica interpondo medidas evidentemente protelatórias, procrastinatórias, infundadas, me parece que deve ter ou deve ser aplicada uma punição. O saudoso professor Cesarino Júnior, aqui do Largo de São Francisco, ele dizia que o advogado não deve ser capanga de clientes. Não pode mesmo, não deve trabalhar para o seu cliente de forma como um capanga o faz. O capanga, o que ele faz? Ele vai bater, vai matar, vai proteger o seu patrão, o seu protegido. O advogado não é capanga de cliente. O advogado é um técnico. Ele tem de agir dentro do que o nosso Código de Ética determina e nos estritos limites da lei e também da justiça. Como nós sabemos, se a justiça ela está contra o que está na lei, tudo bem. Vamos brigar pela justiça, que é mais importante do que a própria lei positivada. No caso, é interessante que esses advogados eles apresentaram a suspeição, arguíram, melhor dizendo, a suspeição do juiz de primeira instância. Em outros 60 processos na comarca, eles já tinham agido da mesma forma. E a justiça já tinha rechaçado essa arguição de suspeição do juiz. Me parece que a inimizade que fala na notícia é a inimizade entre o advogado e o juiz, e mesmo os advogados e o juiz, e mesmo assim não foram reconhecida a inimizade como motivo para a suspeição, porque a suspeição do magistrado é com relação à parte. Nós devemos pensar que se há uma inimizade entre um advogado e um juiz, é recomendável que o juiz saia da causa. Mas tem que ser aquela inimizade, sabe? Se a gente fala em a inimizade capital, aquela que pode descambar até em agressão física ou coisa pior. Agora, umas vezes você tem uma antipatia com o juiz e ele com você, isso tem que tocar a causa. Eu sempre vejo o lado bom das pessoas. O magistrado correto, ele vai passar por cima da inimizade com esse advogado, porque ele não está julgando o advogado, ele está julgando a parte. E ele me parece, e a grande maioria assim o faz, age dessa forma. Claro, eu conheci um juiz, que foi até meu aluno, que um dia ele me falou, olha, advogado que irrita juiz é burro, porque aí o juiz vai ferrá-lo na sentença. Nossa, eu fiquei até meio decepcionado, porque eu falei, puxa, meu aluno falando isso, mas passou. Hoje ele já não age dessa forma. Aliás, eu acho que ele nem agia naquela forma. Ele quis simplesmente falar o que pode acontecer. Isso acontece? Claro que acontece. É igual professor, eu dou aula há 35 anos. Às vezes tem um aluno lá que te desrespeitou, mas na hora da prova você tem de corrigir o que ele sabe. Você não está examinando a sua falta de educação, o seu desrespeito. Isso é uma outra esfera. Então, o ser humano tem de pensar dessa maneira. Nesse caso,
os advogados foram punidos, o TST manteve a punição e que sirva de alerta para todos nós, advogados. Vamos trabalhar usando a lei para defender nossos clientes, mas jamais procrastinando ou fazendo chicana processual, tá bom? Abraço, Ricardo, abraço, amigos, um beijo do Vai para todos. Numa hora dessas aí eu apresento o Vai novamente aqui numa gravação da minha parte. E é isso. Grande abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, professor. Um grande abraço. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, direito real de habitação não enseja nem extinção de condomínio e nem cobrança de aluguel. Para que seja comentada essa decisão com os seus devidos detalhes, convido a professora Carla Matucci. Professora, o que nos traz essa importante decisão? No âmbito do STJ, a ministra Nancy Andrighi reformou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e deu os contornos do direito real de habitação. Por quê? Porque reconheceu que o direito real de habitação não só é vitalício para o local onde havia residência, como não pode haver contrapartida em nenhuma hipótese, podendo, inclusive, a pessoa que tem esse direito, titular desse direito real, residir só ou com sua família. Interessante é que, nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: nós tínhamos uma viúva, a filha desse casamento e filhas, herdeiros do casamento anterior do falecido. E essas filhas do casamento anterior do falecido pleiteavam o quê? O pagamento, a extinção do condomínio e a consequente cobrança de aluguéis. E, nesse sentido, o que aconteceu? A ministra Nancy Andrighi disse que não. Por quê? Porque o direito real de habitação, sendo vitalício, gratuito, ele pode ser exercido pelo titular para residência só ou com sua família. E não pode haver, sem um contrassenso, nenhuma situação de contrapartida, nenhuma situação, Cabezon, que fizesse com que fossem arbitrados aluguéis para pagamento, ainda que só da parte da herdeira. Por quê? Porque ela é família da viúva titular do direito real de habitação. Foi uma decisão que levou em consideração a análise de 3 diplomas legais, do Código de Processo Civil, da Lei 9278 de 96 e também do Código Civil de 2002. Reconheceu que o Código Civil de 2002 não revogou o artigo 7º da Lei 9278 de 96, e também o Código de Processo Civil integra essa circunstância, não havendo nenhuma alteração, não havendo nenhuma situação que pudesse contradizer o direito real também de propriedade, ou, no caso, a extinção de condomínio. O que se privilegiou e, na verdade, se fomentou é a proteção integral da família, a dignidade da família, o direito à moradia digna. Então, é uma decisão que reformou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e extinguiu, né, essa extinção de condomínio e determinou que não fosse realizado o pagamento de aluguéis. É o que temos e decisão importante. Obrigado, professora Carla. Um grande abraço. E agora chegou a hora da nossa coluna consumerista. Hoje, o professor José Geraldo Brito Filomeno começará a falar sobre os vetos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor e, particularmente, hoje ele comentará a questão do veto da multa civil. O
nosso assunto hoje versa sobre vetos que foram postos ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 15, 16, 45 e parágrafo 3º do artigo 52. Em suma, esses artigos dizem respeito à multa civil. Foi a terminologia que a comissão encontrou, ao invés de usar a terminologia em inglês, que seria punitive damages, ou a terminologia em espanhol, né, daño punitivo, que é empregado na legislação argentina, por exemplo. Isso diz respeito, por exemplo, a um fato grave que causou dano, vamos supor, uma coletividade de consumidores e que, devido à sua extensão e à sua gravidade, não só deu ensejo à indenização individualizável a todos, mas também a uma multa, por assim dizer, como punição, daí a multa civil. No caso do artigos 15 e 16, se refere aos acidentes de consumo. No caso do artigo 45, a violação da questão, por exemplo, da inviolabilidade de dados pessoais nos bancos de dados. Aliás, muito a propósito a respeito da mega vazamento de dados dos bancos de dados, né, que está muito em voga hoje. E o artigo 52, parágrafo 3º, que foi vetado também, dizia respeito à cobrança de taxas abusivas e de juros abusivos por parte das instituições financeiras. Bom, mas, em suma, na verdade, não se confunde com a indenização paga às vítimas, mas sim, como eu disse, é uma punição, é até como reprimenda para que futuros danos não ocorram mais. E a razão é que isso seria muito custoso, poderia levar a empresa à falência, etc. Essas foram, em suma, as razões dos vetos. Mas nada impede que, apesar dos vetos, isso seja determinado pelo juiz do feito. Até porque hoje tem sido aplicada, ainda que de uma maneira ainda tímida, somente pelo STJ, agora teve o julgamento recente, né, o chamado dano coletivo, moral, dano moral coletivo, né, de acordo com uma teoria, uma tese do saudoso professor Antônio Carlos Junqueira de Azevedo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que estabelece exatamente a existência dessa obrigação e o juiz pode impor, apesar de ter sido vetado, não é? Até porque esse dano moral coletivo visa exatamente a uma questão punitiva. E também eu citaria aqui o artigo 6º, quando, ao tratar do Código Consumidor, ao tratar dos direitos básicos do consumidor, estabelece, sem qualquer distinção, a indenização completa por danos causados aos consumidores, tanto danos morais quanto materiais, e a título individual e a título coletivo. Então, foi vetado, mas a jurisprudência está acatando. Parabéns à jurisprudência. Professor Filomeno, muito obrigado pela matéria. Um grande abraço e até a próxima semana. E vamos agora com o Momento Cultural com o nosso querido professor José Augusto Altran. Olá, vamos então para as dicas de cultura do NeoJus dessa semana. A primeira delas é uma performance de música argentina com a série Tangueiros, que vai estar disponível do dia 5 até o dia 10. São 6 performances sob o comando de Pedro Calhau e seus convidados. Curtir um pouco aí da música portenha, todo dia às 20h30 no YouTube. Fica também a dica do Museu do Louvre, que abriu as suas portas, digamos assim, mas abriu a sua exposição. 480 mil obras, ou mais de 480 mil obras, que vão estar à disposição para um tour virtual, inclusive obras que não estão disponíveis presencialmente, que são emprestadas e que vão estar à disposição, aí, esculturas, pinturas, enfim. Praticamente todo o acervo do Louvre vai estar à disposição para o tour virtual. É só acessar lá o site do Museu do Louvre e fazer esse belo tour por um dos maiores museus aí do mundo. Para quem ainda está curtindo a Semana Santa e a temática, né, cristã, fica a dica que no Now da NET
vai estar à disposição também uma série de vídeos mais antigos e também mais contemporâneos, né? Entre eles A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é de 2004, ou então Maria Madalena, que é de 2018, razoavelmente recente. No YouTube também a gente pode encontrar uma série que são 12 episódios curtos, de 20, 25 minutos, a respeito da temática da vida de Cristo, ok? Então fica aí a dica, uma ótima semana. Obrigado, professor Altran, grande abraço, até a próxima semana. E nesses momentos finais eu quero agradecer a você pela companhia, pela audiência, pela paciência, desejar que tenha uma excelente semana e em meio a esse desastre da pandemia, que você esteja muito bem e saudável e possamos nos encontrar na nossa edição número 31. Um grande abraço, não deixe de entrar no nosso canal, ser o assinante aqui das nossas publicações, estamos também nas redes sociais e nosso site portalneojus.com.br. Um grande abraço e até lá.